Olá, Ezequiel Chessonde aqui, mentor dos projetos Abra Sua Mente, que estão oferecendo para você esse curso sobre mitos e verdades da afrodescendência. Esse curso se enquadra dentro dos programas de fortalecimento da saúde emocional do negro, do afrodescendente, e falamos já de 7 mitos, estamos falando agora do penúltimo mito, que são mitos que visam gerar um reducionismo em relação ao negro. Então, nós estamos oferecendo ferramentas para os contestar e instrumentos para você usar para rebater esses mitos com fundamentação técnica, científica e com embasamento teórico, prático, a fim de confrontar aqueles que tentam semear inverdades. O 8º mito, então, diz que Jesus, o Filho de Deus, foi branco. Portanto, Deus é branco e os negros não se veem representados nele. A grande verdade é que Jesus nasceu num contexto de pessoas com tom de pele que mais tende a pardo do que a branco. Ele foi pintado de loiro porque, na verdade, isso convinha ao dominador, visando justificar os seus fins econômicos, assim como a bem conhecida história de que convém vender a imagem de coelhinhos de Páscoa, que nada tem a ver com a Páscoa, e sim com a venda de chocolates. Portanto, o Jesus que é apresentado nas telas, que é loiro de olhos azuis, é um Jesus que é conveniente para o processo de dominação, para mostrar a hegemonia branca sobre todas as outras raças, porque a tez de pele, a cutis, ou então a tonalidade de pele, o tom de pele das pessoas em cujo contexto Jesus nasceu, definitivamente não era um tom de pele branco. Deus escolheu os judeus e árabes para se manifestar, como podia ter escolhido os indígenas ou os negros, os amarelos, os asiáticos ou qualquer outro tipo de etnia. E com certeza, devido à miserabilidade humana, qualquer um desses poderia dar um jeito de tirar vantagem disso, como os brancos estão fazendo, ou vêm fazendo ao longo desses últimos séculos. Portanto, o fato dele ter escolhido os judeus não significa uma predileção por alguma raça, por alguma tonalidade. Significa apenas que ele quis escolher, e isso é da soberania dele. Ele escolhe quem ele quer, do jeito que ele quer. Apesar de nascer em solo judeu, Jesus teve uma interação muito grande com a África. Foi em África onde ocorreram a maior parte dos fundamentos do cristianismo, como, por exemplo, a origem da humanidade, de onde descendem os judeus e de onde descende Cristo. É africana. O Egito, que é um país africano, foi o lugar de salvação do extermínio e da adoção do treinamento de Moisés, que foi libertador dos judeus. É o lugar também de acolhimento de José, quando ele foi vendido pelos irmãos, e foi a partir do Egito, onde ele se fez um grande estadista, que ele conseguiu salvar da fome os judeus e se tornou o precursor da libertação da escravidão dos judeus. Portanto, o Egito, que é um país africano, teve uma contribuição muito grande para a história da nação judia, para a história do cristianismo. E falando em cristianismo, também foi o lugar que salvou Jesus do extermínio de Herodes. Quando foi jurado de morte enquanto ainda bebê, ele fugiu para o Egito para que pudesse ser salvo desse extermínio. Ainda continuando nas verdades para rebater o mito número 8, a Etiópia e a Eritreia são potências militares que chegaram a subjugar Israel. A rainha de Sabá, que era da Etiópia, num reino que era composto pela Etiópia, o Egito e o Iêmen, é de origem etíope. Portanto, com uma contribuição muito grande para a história do Antigo Testamento. O rei Salomão se apaixonou por ela e dedicou a ela o Cântico dos Cânticos, que é um livro que consta no Antigo Testamento, um livro poético. Portanto, essa é uma grande contribuição para a história judia e depois para a história do cristianismo, obviamente, porque vem a ser citado no Novo Testamento também em Mateus capítulo 12, versículo 42. O profeta Sofonias, de acordo com o capítulo 1 e versículo 1 do próprio livro de Sofonias, ele era filho de Cuxi, que era negro. Portanto, muito provavelmente ele era negro no Antigo Testamento. Ebed-Meleque, que teve uma grande contribuição também histórica no processo da história judia, era negro. Simão, o homem que ajudou a carregar a cruz, era de Cirene, na Líbia, a oeste do Egito. Portanto,
africano. Filipe, o eunuco da rainha de Candace, de acordo com Atos capítulo 8, versículo 26 a 39, foi o primeiro homem batizado alvo de missões mundiais, portanto. Antes mesmo de missões chegarem à Europa, de onde se disseminou para o mundo inteiro, o primeiro batizado fora da nação judia, fora dos judeus, o primeiro batizado, o primeiro alvo de missões mundiais foi, então, Filipe, o eunuco da rainha de Candace. Portanto, aqui estão argumentos vários para contrapor o mito de que Jesus era branco e, portanto, Deus era branco e, portanto, os negros não se veem representados nele. Isso não corresponde à verdade. Quando surgirem mitos e falas, inverdades que tentam distorcer ou desmerecer o negro, aqui estão provas de que o negro tem uma grande contribuição, inclusive na história da nação judia. Meu nome é Ezequiel Chissonde, sou mentor dos projetos Abra Sua Mente e instrutor desse curso oferecido pelo África Covad e que tem como título Mitos e Verdades acerca da Afrodescendência. Te vejo na próxima aula.